Olá, graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Desejo a você uma excelente quarta-feira. Senhor Deus te abençoe, seja contigo. Essa é a minha oração nesse dia chamado hoje. Vamos agradecer ao Pai em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos. Obrigado, Senhor. Que o Senhor visite esses meus queridos irmãos e seja com eles. Que a tua poderosa mão seja com eles. Que eles cresçam em graça e em sabedoria, que eles recebam conselhos da parte do Senhor para tomar todas as decisões necessárias para o seu dia a dia. Obrigado, Pai. A Ti eu rendo graças, louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Santo e tremendo é o nome do Senhor. Então vamos ler Provérbios 14, tem 35 versículos. Hoje a gente vai estar meditando até o 18, tá bom? Vamos então no nome do Senhor Jesus. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com suas próprias mãos, né? Esse aqui é bastante conhecido, bastante entoado, Numa outra versão, talvez na sua Bíblia esteja assim: toda mulher sábia edifica sua casa, a insensata, porém com as mãos a derruba, Então, a sabedoria, ela tem que estar em tudo, Então, inclusive na mulher, Porque o governo do lar está na mão da mulher. Quando a gente chegar lá em Provérbios 31, você vai reparar isso, O homem é o líder do relacionamento, Ele é o líder. Deus deu a liderança para o homem no relacionamento, mas o governo da casa tem que ser dado para a mulher. Você está entendendo? Não é bom. Imagina o homem ficar se metendo: vamos fazer assim na cozinha, vamos colocar o sofá assim, Vamos comprar tal carpete. Ou seja, entrar nessa seara aí não é muito bom para o homem, não. Porque o homem ele é muito simplista, Então, às vezes, para o homem, uma poltroninha, uma cama, um pequeno guarda-roupa resolve. Não, A mulher já tem um olhar muito mais abrangente, Então ela vai falar: não, tem que ter a decoração, tem que ter a circulação. Ela vai pensar em várias coisas, Mas ele está dizendo então que uma mulher sábia, ela consegue construir o seu lar. Ela consegue colocar tudo em ordem. Mas aquela que não tem juízo, aquela que não tem sabedoria. Qual sabedoria? Ser uma tola, Tudo aquilo que a gente já falou, não filtrar suas amizades, ser preguiçosa. Ela vai fazer o quê? Ela vai destruir o seu lar. Tem muitos casamentos que estão ruindo, não é por culpa do homem, não. É por culpa da mulher, que não usa a sabedoria que Deus deu para ela. Eu não vou tirar a responsabilidade. Qual que é a responsabilidade do homem de Deus? O homem que se diz de Deus, ele tem que se importar com sua mulher, sim. Ele tem que sentir as dores da sua mulher, sim. Ele tem que trabalhar para que tenha um bem-estar dela. Então ele tem que ser provedor. Provedor não é só aquele que paga as contas. Provedor, ele vai prover ela em todas as áreas. A área espiritual, a área afetiva e a área financeira. Então, o provedor completo, ele preenche, ele alcança essas três áreas, tá bom? Você fala: eu sou um provedor, mas você paga as contas, mas e como está a saúde mental da sua mulher? Você conversa com ela? Você se importa? Quando ela te reclama de uma dor, você chora com ela? Você lamenta com ela? Você dá boas palavras para ela? Não, vai dar tudo certo, Você consegue se angustiar? Não, eu não quero saber da dor dela. Você entende? Então, você pode dar dinheiro, mas você não provê nos sentimentos dela. Você provê ela afetivamente, ou seja, você comparece, você ama ela, você cuida dessa parte afetiva, dando carinho, Então, assim, isso é um desafio para o homem. O homem, para ser o provedor, ele tem que preencher esses três requisitos. E qual o problema de um homem que não é provedor? Eu vou dizer algo que acontece. O homem pode não aceitar. E aí para a mulher se torna um desafio. Porque o homem que não é provedor, ele perde o senhorio, ele perde a liderança. Porque o senhorio está ligado à provisão. Porque o Pai é nosso Senhor. Porque Ele reina sobre nós. Porque esse reinado é manifestado em Cristo. Porque Ele é o nosso provedor. Ele disse: o nome dele é
Jeová Jiré, o Deus que provê. Não é isso que a gente aprendeu? Não foi isso que a gente aprendeu? Por quê? Porque ele é Senhor porque ele provê. E ele provê em que áreas? Financeira, afetiva, né? E espiritual. E aí você ora com homem, você ora com sua mulher, você ora, você profetiza, você declara, você compartilha a palavra, você compartilha ensinamentos que Deus te deu para ela. Então você tem que prover ela em todas as áreas. Mas aí o homem, ele pensa que por ele pagar a conta, ele está sendo um grande provedor na vida dela. Aí a mulher, não, às vezes não agindo com sabedoria, ela começa a cobrar demais as outras áreas que esse homem também tem que ser trabalhado. E aí o lar se torna um último lugar que esse homem quer estar. Então, em vez de ela usar de sabedoria, né, ir para a oração, falar com Deus, acabou destruindo. Então, assim, peça sabedoria a Deus, que de graça Ele te dá. A mulher, não seja por suas mãos que o seu lar seja destruído. Se o homem quis ir por um caminho indevido, que seja ele, não a sua mão. Então, usa a sabedoria que Deus te deu, tá? Para que você não seja, no final, você vai descobrir que você foi a plena culpada do seu lar ter sido destruído. Então, use a sabedoria que Deus te deu, tá bom? Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. Então, toda aquela pessoa que começa a se desviar do caminho de Deus, ela não está brava com o pastor, ela não está brava com a igreja. Ah, eu saí porque essa igreja me feriu. Não, meu irmão, não. Você saiu porque você precisava de uma desculpa para sair. Lógico. O que eu posso dizer é o seguinte: existem feridas e marcas que são tão profundas que é até difícil voltar a conviver com aquele mesmo grupo social por causa das marcas que eles causaram. Mas você não sai da presença, você vai buscar um outro lugar para você congregar, você vai buscar um outro povo para você amar e ser amado, mas você não sai. Não, eu vou ficar sem ir na igreja, vou ficar congregando em casa. Pois é, não é o que a Bíblia fala. Ainda que você congregue em casa, você tem que congregar com pessoas diferentes, porque é o que diz Hebreus: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Isso não se aplica à igreja de Deus, você entende? Então, se você é uma pessoa honesta, então todo mundo vai saber que você teme ao Senhor. Mas se você deixa de cumprir os mandamentos de Deus, é porque na verdade você está desprezando o próprio Deus, tá? O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Então, toda a pessoa tola, né, e principalmente, olha só, tolo orgulhoso, então ele combinou duas grandes, né, dois grandes faltas de caráter, a tolice e o orgulho. Então, tudo que essa pessoa fizer e falar, ela vai sofrer as consequências, né? Já o sábio, eles são protegidos, porque ele pensa na hora de falar. Ele pensa muito antes de falar, então ele não vai se meter em rascado, né? Essa é uma das grandes diferenças entre ser sábio e ser tolo, saber o que fala. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. Então, aqui ele está falando de terra. Eu tenho uma terra para arar. Se eu tenho um animal para fazer esse trabalho, por que eu vou usar um outro meio? Como eu aplico isso para nós hoje? Se você tem meios melhores, que otimizam seu tempo, otimizam sua força para trabalhar, por que você não utiliza isso? Isso não é prudente. Você entende? Não é prudente. Então, se eu tenho um meio para fazer algo e eu escolho o outro por orgulho ou porque eu quero mostrar para todo mundo que eu dou conta, então eu vou colher pouco, eu vou viver pouco, eu vou sofrer muito. Ele está falando, não, usa a sua sabedoria, usa a inteligência que Deus te deu. Se existe uma maneira de você fazer esse trabalho melhor e mais rápido, faça. Usa os meios que Deus te deu, usa os recursos que Deus te deu. Então veja na área que você está trabalhando. Às vezes você poderia fazer algo de uma forma, mas por orgulho, para mostrar que você sabe, que não precisa de ninguém, você faz de outro, que é muito pior. Aí você chega cansado, abatido, sobrecarregado em casa. Então fala, Deus me mostra quais os recursos que eu tenho disponíveis, que eu posso usar, para que eu não seja tão impactado, né, depois de um expediente, de um dia de trabalho. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muita mentiras. Então, testemunha o quê? É alguém que vai depor em favor ou contra uma pessoa.
Então ele está dizendo assim, uma testemunha verdadeira, ela vai dizer o fato como ela viu. Já a falsa, ela vai inventar coisas. E existem pessoas assim. Pessoas que, para ganhar, às vezes, ganhar um troquinho, ela vai dizer todas as mentiras, porque ela quer ter benefício. Então a gente tem que tomar cuidado. Se você conhece uma pessoa assim, que age por benefício, sai fora dela, tá bom? Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue. Mas quem tem juízo aprende com facilidade. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. E por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Então veja, aqui parece vários assuntos, mas é basicamente uma coisa só, né? Ele vai dizer o quê? O zombador, o escarnecedor, porque ele quer ser o centro das atenções, ele quer risadinha, ele quer ser o cara legal com todo mundo, né? Ele não quer ter contratempo com ninguém, né? Ele vai até tentar ser sábio, mas não consegue, porque a sua natureza depõe contra a sabedoria, né? Mas quem tem juízo, quem é correto, vai aprender. Deus vai dar graça para você aprender, você vai conseguir, você vai vencer essa fase da sua vida. Você está precisando tirar a habilitação? Vai tirar. Está precisando concluir o curso técnico? Vai concluir. Vai precisar concluir a faculdade? Vai concluir no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque você anda no juízo, você anda no temor do Senhor. E aí ele vai dizer, afaste-se de pessoas que são zombadoras, sem juízo, porque essas pessoas não têm nada para ensinar, elas não têm nada para agregar na sua vida. Por que você insiste em andar com essas pessoas só para você rir? Tem pessoas que não tem jeito, irmão. Você tem que tirar da sua vida. Não tem jeito. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? Porque ela sabe o que faz. Ela é ajuizada porque ela aprendeu como faz, né? O tolo, ele pensa que ele sabe o que faz, então ele vai dizer coisas que ele nunca fez, que ele nunca viveu. Ele ouviu falar, ele assistiu um vídeo no YouTube, sei lá, e falou, é assim, e aí vai tentar ensinar, porque ele precisa, né, ensinar, mostrar um conhecimento, mas algo que ele não tem, algo que Deus não deu, por isso que ele é tolo. Ele quer mostrar o que ele não é, né? Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Então, toda pessoa que vive uma vida errada, não tem problema uma mentirinha. Esses dias eu vi sendo pregado em um altar de uma igreja, uma ministra, ou uma suposta ministra, né? Dizendo assim, não tem problema mentir um pouquinho. Como não tem problema? Apocalipse diz que todo tipo de mentiroso, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. É claro que tem muito problema sim você mentir. Então, se você erra, você vai buscar o perdão e o favor de Deus. É o que ele fala, os bons querem ser perdoados. Se você conhece a sua própria amargura, você também não pode repartir a sua alegria com estranhos. Então só você conhece o período que você viveu, o período, né? Tipo assim, às vezes a gente quer compartilhar a nossa alegria com pessoas que não sofreram com a gente. Tipo, elas não plantaram. É que nem Deus te dá um dinheiro. Vamos supor que Deus te dá 10 mil reais. Aí aparece alguém na sua vida que não contribuiu com nada, era um zombador, tá com necessidade. E aí ela precisa de uma ajuda, você vai lá e ajuda essa pessoa, em vez de ajudar aqueles que estiveram com você. Em vez de reconhecer aqueles que estiveram no trabalhar de Deus no período. Semear é bom, mas a gente tem que filtrar as nossas sementes. Não é nem toda a terra está boa para receber a semente que eu vou lançar. Então, vigia com isso. Cuidado com quem você compartilha as suas alegrias, tá? A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Olha que contraste. A casa dos maus, está falando de uma casa edificada, construída, alicerçada. Vai falar assim, não vai ficar de pé. A casa dos maus vai ser destruída, ou seja, a família será destruída, tudo será destruído, tudo que ele construiu vai se perder. Mas a cabana, ou seja, algo feito só de madeirinha, né? Um lençolzinho, está dizendo, de pessoas boas fica de pé. Porque, por mais simples que seja, o lugar onde você vive, se você é uma pessoa que anda na bondade de Deus debaixo dela, então sim, você vai se manter em pé na presença dele. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Então,
O que a gente precisa... Deixa eu mudar aqui que mudou a tradução. Em outra tradução diz assim: há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte, né? Então, e aqui na nova tradução da linguagem de hoje ele vai dizer que há caminhos, né? Então assim, qual é o caminho? É o caminho que o homem percorre por si mesmo. A Bíblia já disse, o Senhor já disse: eu sou o caminho. Só existe um caminho que eu e você, crentes, podemos trilhar: o caminho da pessoa de Jesus Cristo. Não há. Então assim, todo caminho fora de Jesus leva à morte. Todo. Então tudo que eu fizer que não resultar em glória a Jesus me leva à morte e à destruição. Então tudo que eu fizer tem que ser para a honra, para a glória e louvor do seu nome. Pode parecer certo para mim. Tem pessoas que vão em outras religiões porque é correto para ela, mas no final vai levar à destruição, porque só Jesus é o caminho. Só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Ele. Então, vamos vigiar com o caminho que nós temos trilhado, amém? O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Então, quantas pessoas, às vezes você é assim, você sorri, mas dentro de você há uma amargura, há uma tristeza, há uma angústia, mas você tenta esconder, né? E só pessoas que têm muito discernimento espiritual conseguem entender que você está vivendo um tempo difícil, né? Que dentro de você há muita angústia e amargura, né? E às vezes vem um momento de felicidade, mas a partir do momento que ele vai embora, né? A tristeza volta. Então nós temos que estar sempre firmes em Deus para suportar esses momentos de adversidade. Os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelos que fazem. Nós já falamos de recompensa em outros devocionais, né? Mas aguarde e veja. Eu sei que às vezes você vê uma pessoa má e fala: não acontece nada com ela. Você vai ver, a recompensa virá e não tardará. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Então, uma pessoa simples, que é uma pessoa que não busca conhecimento, não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa má, ela é simples. Ela está satisfeita com o que ela tem, ela está satisfeita com a instrução que ela tem. Então o que acontece? Tudo que ela vai ser enganada. Você já ouviu falar assim? Às vezes você fala assim: essa pessoa ela é tão simples, ela é tão pura que qualquer um engana ela. É isso. Então a gente tem que aprender a discernir as malícias das pessoas, a intenção das pessoas. Então por isso que ele está falando: mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quando vem alguém falando: opa, peraí, calma aí, você entende? Então não seja simples demais a ponto de rejeitar uma instrução, né? E com isso você não viver o que Deus tem para você. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Então isso aqui é meio continuação do outro, né? Então, toda pessoa que tem juízo, ela tenta não entrar numa dificuldade, ela tenta não entrar num caminho que vai trazer problema para ela e para a casa dela. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Então assim, você é dado a ira, né? Vou falar: eu vou orar a Deus para Deus me dar domínio próprio. Então, deixa eu te falar. Esses dias até me perguntaram: eu devo orar para ter o fruto do Espírito? Particularmente, eu não acredito que você deva orar para ter um fruto específico, porque Gálatas vai dizer que quem anda no Espírito não satisfaz a vontade da carne. Então, o que isso quer dizer? Quando você anda no Espírito, você frutifica. Então quem anda no Espírito deve produzir aquele fruto que está lá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, né? Todos aqueles lá, né? O que você pode orar é para: Deus, me permita ter uma vida no Espírito, para que eu frutifique muito, como o Senhor Jesus disse. Não foi vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Tá? Então assim, você que não tem domínio próprio, você vai fazer besteira. Se você se entrega, você pode destruir um relacionamento, você pode perder o seu emprego, você pode arruinar a sua família só por um momento de ira. Então, se você for sábio,
Respira fundo, conta até 10. Tá difícil? Sai do ambiente, vai para outro, você entende? Mas não se entregue a esse momento de ira, tá? E para finalizar o nosso devocional de hoje, os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados serão recompensados com conhecimento. Então, nós precisamos, né, viver essa vida de reconhecer se eu estou muito entregue a uma tolice ou se eu estou andando no caminho da sabedoria. A sabedoria vai ensinar que você tem que pensar no que você fala. A sabedoria vai dizer que você tem que pensar muito antes de tomar uma atitude. A sabedoria vai te ensinar a se portar no meio das pessoas. A sabedoria vai te ensinar quem deve ser seus amigos. A sabedoria vai ensinar com quem você deve compartilhar as suas alegrias. É o que a gente tem visto desde quando a gente começou esse devocional. Então, se você começar a guardar essas coisas, então você vai crescer no conhecimento de Deus, né? E você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, amém? Então vamos orar, agradecer ao Pai em nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, a Ti rendemos graça, que o Senhor abençoe e guarde seus filhos e filhas. Dê sabedoria, dê luz, dê graça, livra de todo mal, cuida deles, abençoa a casa deles, abençoa os negócios e trabalho deles, abençoa o ministério de cada um, Senhor, que eles têm desempenhado na sua obra. Seja com cada um de seus filhos e filhas, guarda-os, livra de todo mal. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Graças ao bom Deus, né? Que o amor de nosso Deus e Pai, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Você que crê diz, amém. Deus te abençoe e fique na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço.